Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, sexta-feira, bora para mais um fechamento semanal nessa sexta-feira, se repetindo aquele padrão de sempre de sangrar no final da semana e já era esperado, tá galera? Afinal, o nosso índice subiu 4.000 pontos ontem, praticamente isso, e agora devolve tudo. Como que ficou a semana dos nossos ativos queridos e nossas ações aí, etc, tá? Vem comigo, garante o like aí no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro, compartilhe com todo mundo, bora pro fechamento semanal, lembre-se, tá? Telegram gratuito, Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, cursos para você aprender a analisar gráfico e mercado financeiro do jeito certo, sem enrolação, e a caixa postal, tudo aqui na descrição, beleza? Vem comigo, olha o que o nosso mini índice fez, hein? Olha o gráfico que não funciona, funcionando de novo, tá? Fez o topo lá na nossa terça-feira, nossa segunda que foi terça, aí dia 26, afinal teve feriado na B3 dia 25, despencou pesado, tá galera? De terça para quarta, caiu seus 4.300 pontos, ensaiou a recuperação e aí depois devolveu tudo. A gente ficou o que nessa semana? Numa acumulação bem quadradinha aqui, eu diria, tá bom? Com violinadas óbvias, é lógico que vai ter, nunca vai parar no ponto óbvio, tá? E aí o ativo volta a descontar aí no final da semana e tá bem preso nessa região. Peter, isso é bom ou isso é ruim? Isso é um descanso do preço com bastante volatilidade, para falar a verdade, tá? Bastante volume, inclusive 421 bi de volume no nosso mini índice é bastante coisa, tá? E de olho na greve da segunda-feira, dia 1, falei disso hoje no vídeo de bom dia, tá bom? Dá uma olhada lá. Muito cuidado e bumbum na parede, hein? LTB tá aqui, estamos ainda em tendência de queda. Para quebrar essa tendência agora tá mais evidente do que nunca, precisa romper o próprio topo da semana, tá ali na região dos 119.200 ali mais ou menos, tá bom? Por enquanto é queda na semana e é semana bem negativa. Não é tão negativa assim, afinal na sexta-feira fechou aí a só 2.000 pontos do nosso de distância. Se parar para pensar o tanto que o nosso mini índice moveu essa semana, não tá tão ruim assim, tá bom? Já o nosso dólar, tá bom? Deixa ele carregar, carregou, abriu a semana caindo, tá bom? Mais ou menos aí um movimento em conjunto com o índice. E aí ele tomou sua direção independente e voltou a subir a semana inteira, tá bom? LTAzinha aqui no dólar, voltando ali para o patamar dos 5,52, mas ele não chega a tocar lá, tá bom? E aí o nosso dolinho aí faz uma estrutura de alta a partir da quarta-feira, os últimos 3 dias da semana, e repete a alta hoje com correções bem devidas aqui. Isso aqui até tá com cara de Banco Central atuando aqui no dólar, tá bom? Bastante pressão vendedora aqui, né? Olha lá quantos pontos que foram em 15 minutos. 40 pontos é bastante coisa, tá? E aí a gente tem um topo da semana passada, sendo bem respeitado como resistência, mas não dá pra negar que tem uma escadinha bem bonita aqui no dólar e que ele tá voltando para romper esse 5,52, de olho nisso, para a semana que vem. Então foi uma semana que fecha ali no topo da semana passada, então é uma semana meio neutra, tá? Se você parar pra pensar que ele fechou lá a última semana passada, né, dia 22, no 5,473 e agora ele tá no 5,480, uma semana que voltou à normalidade, aí ficou no 0 a 0, tá bom? Então o dólar aí com bastante volatilidade. Quem é trader ele segue tendência, isso daqui é mamão com açúcar, tá bom? E aí, se você quiser aprender mais sobre isso, inclusive operacionais, é só você acessar o curso aqui na descrição, tá bom? Em breve vai lançar a mentoria, que vai ser ao vivo, aí fica um pouquinho mais íntimo, né, entre aspas, não vem com piadinha de quinta série, hein? Porque daí eu consigo ensinar com mais detalhes e atacar justamente a dúvida pessoal de cada um, tá bom? Oi, BR3 na tela, agora a gente vai começar com nossas queridas ações. E o ativo rompeu a LTB como a gente esperava, mas não sustentou. Olha onde é que ele voltou. Suportão do 209 até o 204 e ele bate no 204. É claro, né, com a rasgada do mercado financeiro, até hoje ia tomar pancada. Aí tomou pancada, perdeu 2,11, agora já fez uma menção de voltar até o 2,11, mas empacou no 2,10, então ele ficou preso aqui nessa região. E agora tá querendo voltar lá pro 2,04, mas a LTB é usada como suporte. Vamos ficar de olho aí até o final do pregão. Ele deve tomar uma decisão. Ainda temos 1h13 para isso acontecer, tá bom? Final da semana eu começo o fechamento semanal um pouquinho mais cedo. E a nossa Oizinha tá demonstrando querer romper essa LTB. Pode ver que ela já bateu nesses suportes aqui semana passada, não, né? Foi essa semana ainda. E aí
fundo duplo, tá bom? Muito provavelmente vai romper aqui o topo. Eu tô meio cansado, tô meio avoado aqui, eu fiz bastante coisa hoje, tá bom? E aí, tá meio que lateralizando, em breve deve romper esse topo e voltar a subir, tá bom? O IBR3 aí com bem pouco volume hoje, hein? Presta atenção nisso. 283 milhões de volume na Oi é bem pouco, tá bom? Viva 3 na tela, como é que foi a semana de Viva 3? Olha que semana volátil para Viva 3, já fechou a semana passada, dia 22, subindo o extremo, aí ele começa a semana caindo lá pro 25 e 29, que é o suportão da Viva 3 ali, não consegue passar, estopa muita gente, tanto na segunda, tanto na terça, tanto na quarta, tá bom? Quem coloca stop curtinho, né? Cada um vai colocar um dia ou outro não, tá bom? Mas aí estopou na quarta-feira então, na quarta não, né? Hoje é sexta, né? Eu tô viajando. Na quinta-feira, ontem, tá? Violinou bonito aqui. E aí, como tinha formado esse outro fundo aqui, a galera coloca stop aqui e pega o stop da galera, tá bom? E aí, quinta-feira deu aquela bela alta, seguindo o nosso mini índice. E hoje aquela bela rasgada para baixo, seguindo o nosso mini índice. Se você for considerar que semana passada fechou ali no 25,93, estamos negativos na semana, tá bom? Mas olha que volatilidade que entrou na semana passada. Eu ficaria mais de olho nessa zoninha de acumulação entre o 25 e 29 até o 26 e 43 que ele tá brigando, tá? Infelizmente ele perdeu o 26 e 17. Pode ver que ele até usa como resistência aqui no dia de hoje. E aí tá rasgando junto com o mercado. Afinal, provavelmente, tá? Não queira afirmar nada. Viva na área da dúvida. Quem muito afirma e tem certeza, pouco sabe, tá bom? Então viva na área da dúvida, beleza? Provavelmente isso daqui é uma precificação da greve dos caminhoneiros e a maioria dos ativos deve estar dando uma recuada hoje. A gente está vendo isso agora, já vimos com Oi e Viva 3, tá bom? Então Viva 3 fechando a sexta aí com menos 2,77%, 15 milhões, quase 16 de volume, negativa interday, negativa intraday, tá bom? E a RBR3, o ativo do momento, que a galera tá chorando a horrores aí, infelizmente, a galera só sabe reclamar, a maioria, tá galera? Já falei, gaste seu tempo seguindo os tubarões, não tente lutar contra eles ou ficar brigando com o sistema, tá? É mais proveitoso você aprender a criar estratégias operacionais, tá? Estratégias de análise gráfica e seguir o preço, tá? E ganhar dinheiro apenas seguindo. Afinal, você é um bilionário, né? Você tem um volume financeiro absurdo para ficar brigando? Não tem, né, galera? Então, bora gastar o tempo com o que importa. Eu falo isso de coração mesmo para vocês, tá bom? Do fundo do coração, para ajudar vocês, para vocês começarem a otimizarem, né, o tempo de vocês e ganhar dinheiro, tá bom? A galera acha que eu tô fazendo vídeo defendendo a CVM, defendendo a B3. Galera, não, só quero abrir o olho de vocês para vocês entenderem que é melhor você gastar tempo com outras coisas, porque não vai dar nada essa briga. A gente sabe que não, né? Quem tem dinheiro é que manda e vai continuar assim por um bom tempo, tá bom? Então, gaste o seu tempo com coisas boas. Não estou defendendo ninguém, tá bom? Por mim, quero que se lasque. Eu quero que o ativo suba e eu ganhe dinheiro, tá? E eu quero que vocês ganhem dinheiro também, tá bom? Entendeu? Então olha lá, IRB teve uma semana de fim de queda, mas aí volta a entregar hoje bastante, tá? Ontem a gente teve aquela alta enorme de 17%, tá? Já tinha sido meio que evidenciado essa alta aqui na quarta-feira. Eu vou ficar falando terça porque eu não acostumei com o feriado ainda, tá? Mas na quarta-feira que já tinha quebrado a tendência de queda, ele meio que equiparou topos aqui com o dia anterior na região do 682, e aí ele fez um fundo ascendente, e aí na quinta-feira continuou rompendo o topo, e RB que é um ativo que a gente sabe que se move de forma muito brusca, tá? E aí a galera quer colocar tudo na conta dessas loucuras de short squeeze, mas enfim, aí o que aconteceu, né, os caras juntam um monte de gente para querer fazer loucura na bolsa de valores, e é lógico que isso chega na mídia, chega nas notícias, e aí hoje foi um dia que a B3 travou aí a IRBR3, tá bom? E aí ficou o dia inteiro em leilão, tá? E presta atenção aí, você que acha que o leilão é para impedir a alta, olha lá, o leilão impedindo a queda, tá? O ativo tá querendo cair o dia inteiro, tá? A única alta que teve foi durante a abertura. Abriu, caiu, chamou leilão de queda, caiu de novo, chamou leilão de queda e tá caindo sem parar, tá? O leilão é para te proteger também, não pense que é só os outros, tá? O que protege um vai acabar protegendo o outro. O leilão é para proteger contra a volatilidade, tá bom? Tente entender isso e pare de vitimismo, beleza? De coração, invista seu tempo no que vai te trazer retorno, não nessas loucuras infundadas que a galera tem espalhado por aí. Quem é inimigo? A CVM é inimigo? A B3 é inimiga? Não, você é seu próprio inimigo, assuma as suas responsabilidades, tá bom? Gaste seu tempo com que você vai ganhar dinheiro, tá bom? Fica a dica do Pai Peter, ouve quem quer, ouve quem não quer, IRB 7,23, 5,74% no atual momento aqui, bem negativa no dia de hoje, tá bom? E aí, transformando aquela alta de 17%
até ali os seus 10%. Beleza? Ciel3, gastei bastante tempo em RB, hein? Ciel3 aí numa semana de forte alta, tivemos boas notícias de Cielo, fiz vídeo dela na quarta-feira de manhã e ela já engatou aquela forte alta, sustentou ali em cima dos R$4 na quinta-feira. Pode ver que na quarta-feira ela até usou o 388, 396 como suporte, tá bom? E aí engatou fundos e topos ascendentes, mas Cielo tem que prometer não, né? Tem que vingar ainda, tem que convencer acima do 4,20 agora, tá bom? Mas uma semana de forte alta para Cielo. Quem dormiu comprado em Cielo, pegou aí agora já seus 15% e já chegou, galera, a pegar 20%, tá bom? E aí, 544 milhões de volume para Cielo hoje, hein? Bastante volume para esse ativo, tá bom? E aí, nós temos aqui um ativo fechando sexta-feira positivo, apesar de devolver bastante, indo contra o mercado financeiro em geral, tá bom? Cielo aí com bastante euforia compradora, tá bom? Então, muito bom. Fundos e topos ascendentes, Cielo aí positivo intraday e intraday, tá bom? Cogna na tela e nós temos um ativo que também rompeu uma LTB ali do dia 18, né? 15 e 18, começo da semana passada. E aí ele rompe essa LTB, cria fundos e topos ascendentes. Hoje não convence tanto assim, mas não caiu tanto assim também, tá bom? Tá quase 0 a 0 ali, menos de 1% negativa, tá intraday positiva e tá ali brigando numa VWAP, tá bom? Usou o 4,47 como um suporte ascendente, um fundo ascendente, e tá uma semana legal. Lembre-se que ela fechou semana passada ali na região do, deixa eu ver aqui direitinho, região do 4,40, tá bom? Basicamente. E aí agora ela inicia uma estrutura de alta. Tá bonita aí Cogna, começando a indicar para cima. Acho que foi ontem que eu fiz um vídeo de Cogna. Assista lá sobre a desalavancagem e a Croton sendo o problema de Cogna, tá bom? Gafisa na tela. Gafizona aí também surpreendeu bastante no final da semana passada e no começo dessa, tá? Começou uma estrutura de alta. Dia 26, terça-feira agora, bateu 467, recuou junto com o mercado, mas o mercado voltou a subir na quinta, ela foi junto. O mercado cai hoje e a Gafisa segura, tá bom? Inclusive bateu 467 de novo. Olha lá que movimento bonito. Bate 467, acumula, tá bom? No topo anterior ali atrás. E agora tá acumulando para quê? Para romper o 467. Em breve, galera, escreve minhas palavras aí, tá? Gafisa vai romper o 488 muito provavelmente e buscar o 5,14. Então foco no longo prazo. 36 milhões de volume para Gafisa. Positivo nessa sexta interday e intraday. E com uma semana de padrão altista muito bonito, tá bom? Tá bem legal a estrutura de alta de Gafisa e teve várias notícias boas, era questão de tempo. Rompeu a LTB, tá bom? Depois já rompeu uma LTB, ela rompeu outra e tá com uma euforia compradora bem legal, tá bom? Olha lá a diferença de JHSF. JHSF que também teve uma semana interessante, uma estrutura de alta, né? A gente tem aqui topos e fundos ascendentes, falta renovar topo agora. Renovação de topo vai ser lá no 772, já falei pra vocês, tá bom? Pode ver que ele até buscou o 754 e o 748, como eu falei ontem, hoje, tá bom? Falei ontem e ela buscou hoje, tá bom? E aí a semana tá com padrão de alta, rompeu o LTB também, mas hoje, diferente de Gafisa, JHSF negativo interday e quase perdendo ali o positivo dela intraday, falta 3 centavos, tá bom? Mas não deixa de ser um dia bom, principalmente se JHSF segurar nesse 7,29 até o 7,35 ali, de preferência subir acima do 7,35, tá bom? JHSF 90,5 milhões de volume, variação meio que neutra com o dia anterior, mas na semana tá bem positiva, tá bom? Via Varejo então nem se fala, é o fim da queda, parece, é o começo da subida, tá? Nessa semana aqui ela mostrou uma tendência de alta interessante, uma semana que começa uma tendência de alta interessante, buscou até o 15,46, não chegou a tocar, mas teve uma alta sinistra ontem via Varejo. Hoje, né, como esperado, recua, mas pode ver que o 14,71, que antes era uma resistência, segura o ativo como suporte e está entrando força compradora com os seus 629 milhões de volume, tá? Volume esse, galera, presta atenção, tá bom? Que é menor do que de ontem, mas o ativo tá negativo interday, negativo intraday, mas olha o contexto, a estrutura tá bonita, tá? Aqui no 15 minutos, se a gente trocar pro semanal, vamos ver como é que tá fechando o candle do semanal, um candle de engolfo do mesmo jeito que a gente comentou ontem, tá bom? Então tá lindo, tá? Via Varejo fechando acima do 14,71, tá maravilhosa, tá bom? Por isso que eu falo, aprenda a olhar vários tempos gráficos e tentar enxergar um no outro, tá bom? Então tendência de alta legal aí para Via Varejo, tá de parabéns esse ativo. Vamos ver se ele engata uma alta aí finalmente e volta para patamares ali para R$20, tá bom? É claro que não vai ser do nada,
tá? Tem bastante percentual para subir, mas com o trabalho de formiguinha aí rompendo essa LTB para começar, o ativo volta para uma tendência de alta. E claro, de repente ele dá uma esticada agressiva, mas tudo que sobe cai, vide RB aqui atrás, tá bom? Magalu, 701 milhões de volume e veio pancada, tá? Movimentos até que parecidos para Magalu e Via Varejo, só muda o momento que eles estão, tá? 3% negativo, 701 milhões de volume, negativo interday, negativo intraday hoje, tá? E foi uma semana de queda, tá? Apesar de abrir ali a semana no 26 e 25, se eu não me engano, né? Exatamente, é isso? É. Ele bateu lá no R$27, basicamente ali no 26,91 como resistência, e engatou uma queda, rompeu uma LTA e voltou lá para o 25,24. O 25,60 foi perdido hoje. Pode ver que está sendo usado como resistência agora, antes estava como suporte aqui na quarta e na quinta. Hoje como resistência após romper, tá aí, ele já bateu 25,24, um ponto de suporte que já estava marcado no nosso gráfico, tá bom? Por isso que eu falo, assista os fechamentos semanais e compartilhe os fechamentos diários, todo mundo. Fechamento diário, fechamento semanal e abertura semanal tá aí para te ajudar, tá bom? Então, queda em Magalu, semaninha aí meio broxante, mas olha o contexto. E ela está numa lateralização aqui, iniciando uma tendência de alta numa perspectiva levemente mais macro aqui de dezembro e janeiro. Então é foco no longo prazo, tá bom? Final, se Via Varejo subir, Magalu provavelmente vai subir também, tá? Bepan 4, perdeu um suporte aqui no 9,60 que não deveria, tá bom? Mas voltou lá por 9,36. Uma semana bem neutra, eu diria. Semana passada ela fechou no próprio... Não, ela abriu... Semana passada, não, essa semana, né, dia 26 abriu no 9,36, tô ficando cego aqui, não consigo enxergar direito, né, tô meio cansado hoje. Mas olha lá, no diário aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, ó, dia 22, cadê, ó, dia 22 fechou no 9,36, tá vendo? Então essa semana tá meio que quase no 0 a 0, se fechar 9,36 é 0 a 0, mas o ativo dá uma bela desfalcada hoje após uma alta ontem, e Bepan 4 aí, querendo fazer uma tendência de alta, mas está dentro de uma tendência de queda, que está dentro de uma lateralização, por isso que eu falo, tendência dentro de tendência, ensino isso lá no curso, tá bom? E aí, Bepan 4 entregando um pouquinho junto com o mercado hoje, com seus 7,23 milhões de volume, 2,08% de queda, interday e o intraday negativo também. Esse 9,36 ele deve segurar o ativo para a gente engatar uma tendência de alta. Se ele não segurar, 9,08 é logo ali. Então ficar de olho nisso, hein? Tá bom? Tá bem na cara aí o movimento da Bepan 4. BMGB4 na tela, esse fechamento semanal aqui vai ficar gigante, né? Vou ficar uma hora aqui nesse vídeo, tá? BMGB4, queda a semana inteira, tá? Topos e fundos descendentes, ele renova um fundo semi-paralelo, semi-descendente ali na região do 5,21, região que eu já vinha falando para vocês, galera, provavelmente vai voltar para lá. LTBzinha foi rompida, mas não convenceu e continuou com topos descendentes. 561 foi usado como resistência, tira o zoom do gráfico e nós temos aqui topos descendentes constantes. Se perdeu 5,12, ele vai lá tocar no 5,01, obviamente. Perdeu 5,01, é queda livre no ativo e aí Deus nos acuda para quem tiver posicionado em BMGB4, tá bom? Com 8 milhões de volume, 2,78% negativo e negativo intraday também, tá bom? Agora os grandes bancos, olha lá, que subiram forte ontem, afinal, geralmente quando sobe o Ibovespa, os bancos sempre estão lá impulsionando. Quando cai, os bancos sempre estão lá impulsionando para baixo também. E aí foi o que aconteceu. Bradescão rompeu a LTB e olha para onde ele voltou hoje, até deu uma sambada aqui. Para LTB também, tá? Deixou o 25,67 para trás, tentou fechar gap, não conseguiu, ou quase conseguiu pelo menos. E olha lá para onde que ele volta, que mágica, né? Para a região aqui do, deixa eu ver a zona de acumulação que tá mais fácil, do 24,59 até o 24,61 ali, como suporte, pode ver que ele bate aqui nessa região. E aí, queda no bancão aí, Banco Bradesco, 1,01 bi de volume, 3% negativo interday. E a semana do Bradescão, como é que foi? Foi totalmente indecisa, tá? Pode ver que ele chega aqui, ele faz topo paralelo, ele não renova fundo, pode ser que ele esteja engatando aqui um fundo ascendente para voltar a romper essa LTB e voltar a subir, mas como eu falei, greve dos caminhoneiros segunda-feira parece que foi confirmada, tá bom? Saiu no Valor Econômico pela Associação lá de Transportes, esqueci, Conselho, alguma coisa assim, tá? E aí, cuidado que os bancos obviamente serão afetados, tá bom? Banco do Brasil teve uma queda também, mas ele segura no 33,64, ele não perde fundo relevante, ele ainda está numa tendência de alta interessante aqui, com fundos e topos ascendentes, tá? 419 milhões de volume, 1,8% de queda interday, intraday negativo também, e a semana do Banco do Brasil tá
criando uma estrutura de alta. Se renovar topo, se romper topo da quinta-feira, a estrutura de alta tá bonita, tá? Banco do Brasil volta para uma tendência de alta, pelo menos um pouquinho mais micro, tá? Mas não tão micro assim, beleza? E a semana, como eu falei, criou uma tendência de alta, o dia foi de queda, junto com os outros bancos. Olha lá Itaúsa como é que tá, mesma história, bateu na LTB que a gente já tinha traçado, que se confunde com a região lá do 1103 e volta pro 1068 como suporte. Tá aí, só não usa quem não quer, nosso querido gráfico. E foi uma semana parecida aí com o Bradesco e Banco do Brasil, tá bom? Ele cria uma LTAzinha aqui, e aí se ele renovar esse topo rompendo o 1103 aqui, se ele romper essa LTB e romper o 1103, ele cria uma tendência de alta e começa a convencer um pouquinho mais nossa querida Itaúsa. Não tem muito o que falar, os grandes bancos se movendo de forma parecida e impulsionando nosso Ibovespa para o chão, tá bom? Neogrid na tela, Neogrid aí com 138 milhões de volume, 3,5%, agora 0,6%, quase 7%, positivo interday, uma semana bem conturbada e que não acabou queda ainda não, tá galera? Presta atenção nas nuances, tá? Semana de queda em Neogrid, com uma sexta-feira um pouquinho mais animadora, mas olha lá onde é que ele não consegue largar, 8,88, a resistência que virou suporte, que antes era suporte também, e que tá prendendo o ativo, tá? Quedinha livre aqui para Neogrid ainda, tá? Muito cuidado, tem até uma LTB aqui que faz bastante sentido, ele tá querendo romper ela, mas vamos aguardar. Por quê? Porque nós temos topos descendentes ainda, tá? Ele meio que tentou igualar, mas acaba criando um topo descendente. Beleza, nós temos um fundo ascendente, pode ser que ele esteja querendo virar uma tendência aqui, de olho em Neogrid, ele pode ter uma LTBzinha assim também, tá? Então muito cuidado, que ele pode bater 802 ainda, se ele romper esses fundos aqui para baixo, tá? Parece óbvio, mas não é. E se ele romper a LTB, 986, 10 e 24 deve ser o próximo ponto de parada do ativo, que dele renova o topo paralelo lá com o dia 27, mas a semana de Neogrid foi de forte queda, tá bom? Dizem que tá descontado, cuidado, tá? Cuidado aí para não se meter em roubada, ainda mais você que é mais ansioso, tá bom? Sabesp teve uma semana de alta também interessante, tá? Que fecha a semana praticamente num 0 a 0, afinal fechou semana passada lá no 40,98, agora estamos no 41,35, tá negativo interday hoje, mas tá 1 centavo positivo no intraday, e é uma semana que começa a criar uma tendência de alta para buscar e romper essa LTB, pode ver que ele chega bem perto, tá? E aí ele pode estar acumulando aqui no fundo para romper essa LTB semana que vem ou nas próximas semanas, tá? Sabesp aí com 90 milhões de volume hoje, fazendo uma semana de respiro aí numa alta, pode ver que o nosso Ibovespa despenca, e a nossa Sabesp não cai tanto assim, beleza? Sanepar, fiz vídeo dela hoje, tá bom? Falando sobre a recomendação da XP para ela, o relatório da XP. Assiste lá que tá bem legal, tá? O relatório da XP sobre Sanepar tem um ponto bem positivo lá. Ela tá quase no 0 a 0 interday com o dia anterior, positiva na intraday, 64,62 milhões de volume, e a semana foi também meio lateral, meio alto aqui com topos e fundos ascendentes, tá bom? E aí o ativo segura bem num dia de forte queda no mercado financeiro. Sanepar junto com o Sabesp segura bem e não perde o 21,81. Só de não perder esse 21,81 tá sensacional. E vai lá assistir a análise de Sanepar, que tem preço-alvo da XP lá bem interessante, tá bom? Então uma semana forte para o saneamento do nosso Brasil, tá bom? Goal 4 na tela, né? Pediram uma atenção especial para ela ontem, vamos dar outra hoje aqui, tá bom? Afinal, o ativo, o que fez a semana? Movimento bem de queda, tá bom? Olha lá, rompendo fundos agora bem discretamente, mas tá rompendo um pouquinho. Ele tem uma reação compradora para tentar segurar, pode ser o fim da queda, tá bom? Afinal, apesar de parecer estar rompendo, tá bem paralelo, e ele pode estar fazendo uma reação de suporte aí, ou seja, força compradora. Tem uma LTB para ser buscada, e aí para buscar essa LTB precisa romper o 11,01. Quer dizer, depende do momento que ele for buscar lá. Se ele ficar enrolando aqui, aí de repente a hora que ele vai tocar é o próprio 11,01, tá bom? Então Goal 4 com queda de semanal, tá bom? E tá caindo faz tempo, tá corrigindo toda aquela alta que fez em 2020, tá? E faz até sentido, galera, vou jogar no diário para vocês entenderem agora. Faz até sentido se ele continuar caindo para tocar em uma dessas LTBs aqui que foi rompida, tá bom? Então de olho em Gerdau, tá fazendo mais ou menos um padrão de descanso do preço aqui no diário, mas cuidado que a queda pode continuar, tá bom? De olho em Gerdauzinha aí, negativa 3,37% no interday, negativo intraday, e aí semana de forte queda no nosso querido ativo aí, que sempre sobe, mas essa semana a criptonita chegou para Gerdau e ela começou a cair, tá bom?
Vale 3, acabei de soltar um vídeo de Vale 3, tá bom? E ela continua caindo, brigando no 88,37, tá, galera? Vai lá assistir o vídeo de Vale 3, que eu falei sobre o acordo de Brumadinho e tem uma data nova aí pro acordo e é importante você se manter informado nisso, tá bom? Vale 3 aí com 2,23 bilhões de volume, 2,73% de queda hoje e foi uma semana de forte queda no ativo também, continuou respeitando a LTB, tá bom? Então, Vale 3 parece estar acumulando para romper esse 88,37. Esse é o feeling que está passando aqui o mercado da Vale 3. E eu já tinha falado, né, galera? Tudo que estica, corrige, né? O ativo que chegou a bater 103 e pouco no começo de janeiro, já despenca um bocado aí até agora, tá bom? Então, de olho em Vale 3, muito cuidado nessa semana de queda. Vamos ver o que acontece semana que vem com a greve dos caminhoneiros, tá bom? E aí, peraí, vamos dar uma olhada aqui em Embraer, tá? Me enrolei aqui um pouquinho, mas Embraer fez uma tendência de alta interessante, rompe uma LTB bem relevante e afunda com o mercado de sexta-feira agora. Mas pode ver que ela parou ali numa região de suporte lá no 873, 876 por ali. E ele fez fundos ascendentes, agora faz um fundo paralelo. Renovação de topo de Embraer vai significar o quê? Rompimento do 933, tá bom? Embraer com seus 83,98 milhões de volume, 2,74% negativo interday hoje e negativo intraday também. Embraer foi um pouquinho abalada aí pelo nosso mercado financeiro, mas foi uma semana de estrutura de alta, isso que importa, tá bom? E pode ver que no dia 22 de janeiro ela fechou lá no 866, então estamos numa semana positiva ainda, apesar dessa entregada toda no final da semana, tá? Dia 29 de janeiro. Então, final do mês, Embraer aí dando uma devolvida, mas eu diria que Embraer tem um futuro bem interessante aí para a semana que vem, de olho nisso. E claro, né, greve dos caminhoneiros deve impactar o mercado inteiro, fuga de capital, medo, temor, etc. E aí a gente deve ter uma fuga de todos os ativos, até aqueles que não estão envolvidos diretamente, tá bom? Gol 4 subiu muito ontem, devolveu muito ontem, continuou um repique aqui da devolução. Topo descendente, fundo descendente, tá bom? Canalzinho de baixa aí em Gol 4 entre ontem e hoje. E aí o ativo teve uma semana muito positiva, para falar a verdade, tá? Afinal, fechou semana passada ali na região do 22,95 e agora tá aqui nos seus 24,06, 5% de alta numa semana é bem legal, tá bom? E o ativo tá negativo hoje, interday 2,28%, 203 milhões de volume, tá bom? E aí negativo intraday também. Tudo que sobe corrige, né? Eu já venho falando isso há bastante tempo. Mas uma semana boa e aí na sexta-feira cai junto com o nosso mercado financeiro, tá? Gol 4 aí e as aéreas no geral que devem dar uma boa alavancada quando começarem a aparecer aí resultados muito bons da vacina. Inclusive ontem já pode ter sido um pouco de insider information aí, afinal hoje tivemos a notícia de que a contaminação nos Estados Unidos, eu falei isso lá no Bom Dia, caiu na 34%, a taxa de contaminação. Então pode ser um bom começo, tá bom? Mas hoje seguimos aí numa queda do mercado, beleza? Azul 4 a gente teve também o mesmo movimento, topos descendentes agora, tá? E fundos descendentes, ela volta aqui para a região do 39,10, segura bonito, já era um suporte esperado. O próximo grande suporte no 37,75, principalmente dentro dessa semana, 3,11% aí de variação interday negativa no intraday também, mas o ativo tá bonito, tá um pouquinho menos positivo se a gente parar para pensar do que Gol 4, mas tá positivo também. Azul 4 ele representando as aéreas junto com Gol 4, bem bonitinho, tá bom? Não tem muito o que reclamar não, tá? A R3 na tela, tá? E ela teve uma volatilidade aqui no final do dia de ontem, né? A galera até pergunta, Peter, por que você não grava o fechamento na hora do fechamento? Porque não bate a agenda, galera. Eu não vivo só aqui no YouTube, né? Eu me esforço pra caramba pra gravar vídeo pra vocês. E o fechamento do Bovespa é às 5 da tarde, tá? Esse horário das 6 é um horário especial. Tô esperando voltar, tá bom? Então, de olho nisso. Quando voltar, vai voltar pro fechamento normal, tá? Pelo menos na hora do leilão, tá bom? Então, nossa aérea aí teve uma alta no final do dia de ontem. Não sustentou, tá? 11,97. Até segurou um pouquinho aqui no dia de hoje. Mas rasgou lá pro 11,51. E agora começa uma tendência de alta aqui no dia de hoje, junto com o dia de ontem. De olho nessa LTB, a L3 acabou seguindo no mercado, 51,96 milhões de volume, negativo 3,36% interday e negativo intraday também. Uma semaninha de vai e vem, mas uma semana de queda para a nossa AL3, tá bom? Até dá para falar que tem uma nova LTB mais relevante aqui, tá? Mas de olho que ela já rompeu uma LTBzinha e claro, né, você tem que aprender a traçar vários LTBs, tem que começar a entender esse contexto todo
né, e aprender a ver o que o gráfico está te indicando, mas muito cuidado, voltou para o 11,51, pode bater no 11,97 agora e voltar lá para buscar o 10,77, muito cuidado com a L3, fechando uma semana bem negativa, eu diria, tá? Afinal, fechamos ali dia 22 no 12,36 e agora estamos no 11,80, 4,5% de queda. Se 5% é bastante, 4,5% também é na queda, tá? Skia 3 surpreendeu hoje, tá? Uma semana de queda também, que já vem de queda anterior, tá bom? E aí, hoje, tá? Indo contra o mercado com seus míseros 10,8 milhões de volume, 1,63% interday positivo, intraday positivo também, apesar da semana de queda, sexta-feira surpreendendo aqui, e olha lá o 2111 novamente, se tem um ativo que estava óbvio para operar o day trade ou swing trade curto, era Skia 3, tá bom? Mas é claro que é fácil falar, né? Eu mesmo não fiquei de olho para pegar. Skia 3 não é um ativo que eu me sinto confortável em investir, tá bom? Então, bateu no 2111, suportaço aqui, ó, muito bonito, ressegurando o ativo, e ele começa a romper topos, pode ser que ele esteja revertendo aqui essa queda e convencendo o rompimento dessa LTB aqui. Mas, galera, presta atenção, tá? Só nessa aqui, nesse movimento aqui de romper e voltar para LTB, ele já estopa um monte de gente e faz parte, tá bom? Então o ativo tá bem legal na sexta-feira, mas foi uma semana de queda e ele tá negativo na semana ainda, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Fechou lá no 21,87 semana passada, tá quase positivando, quase aí no 0 a 0, tá bom? HGTX3 teve uma semana de alta, incrivelmente, tá rompendo uma LTB agora, o intraday tá no 0 a 0 praticamente, 39,53 milhões de volume, tá? Não tem muito, 0,68% negativo interday, mas o intraday tá bonito, tá bom? E o ativo, ele faz uma estrutura de alta, bem interessante, tá bom? E aí ele tá rompendo uma LTB que fica mais interessante ainda e uma semana bem interessante para a HGTX3, tá? Mas a sexta-feira acaba com queda, mas tem que olhar todo o contexto, tá bom? Tem que olhar tudo. E aí, se ele convencer a romper essa LTB, já usou 17,22 como suporte hoje e buscar o 18,10, pode ser que a HGTX3 esteja revertendo para uma alta. Olha lá que LTB relevante, LTB desde setembro de 2020, tá bom? Então de olho na HGTX3, quem gosta de oportunidade gráfica perfeitinha, essa pode ser sua chance, não é recomendação de nada, tá bom? BIF3 na tela, galera, falar em BIF3, a gente vai falar agora de BIF3, Marfrig e JBS, comenta aqui embaixo que eu pretendo tirar uma delas daqui, tá bom? Provavelmente será BIF3, tá bom? Mas comenta aqui embaixo qual que você quer que eu tire, tá? BIF3, Marfrig ou JBSS, porque uma delas vai sair, elas têm uns movimentos muito parecidos, tá chato analisar as três, ainda mais na seguida, tá? Mas BIF3 aí negativo interday, negativo intraday, seu 1,26% negativo interday, 66 milhões de volume no dia de hoje e uma semana positiva, tá bom? Quase que devolve toda semana, tá? No final ele fechou lá no 9,18 e aí nós temos aqui o 9,38 agora, 2,20% positivo e uma estrutura de alta, pelo menos em BIF3, mas para convencer tá longe ainda, por enquanto a tendência geral ainda é uma quedinha, tem uma LTB meio rompida aqui, tem, mas você tem que brincar com os traçamentos aqui, você vai ver que não rompeu quase nada, tá? Só violinou, então de olho aí nisso, e BIF3 para convencer, precisa voltar a romper aqui o 9,85 pelo menos e buscar o 10,48, tá bom? Então BIF3 em semana de alta, mas ainda não convenceu ninguém, tá bom? Olha lá que diferença, BIF3 negativa, Marfrig 3 positiva aí, semana de alta, 1,20% positiva, batendo na VWAP agora, positivo intraday, e o ativo tá positivo aí a semana também, tá bom? Bem legal, o ativo mostrando muito mais força que BIF3, pode ver que ele usa ontem um suporte aqui na LTB e volta a subir numa LTAzinha bem constante aqui, bem interessante. Se romper aqui de volta esse 13,52, que ainda tem tempo, e romper o topo do dia, 13,86 logo ali, e nós temos os alvos muito bem definidos aqui, ó, 14,14, depois tem o 14,35, 14,71 para a Marfrig 3, que surpreende essa semana com uma alta, tá bom? JBSS também positivo agora sexta-feira, 1,11%, tá? Interday positivo, 186 milhões de volume, o ativo tá positivo interday e intraday acima da VWAP, e foi uma semana um pouquinho diferenciada para a JBS, não tá muito positiva não, tá bom? Afinal, nós fechamos a semana passada aqui na região do 24,51. Nós estamos agora no 24,56. Então ele andou positivo no começo da terça-feira, negativo a semana inteira. E aí ele volta positiva hoje,
e aí cai negativo e volta a positivar de novo agora no final do pregão. Se vai manter ou não, a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas o JBSE está em uma sexta-feira positiva contra o Ibovespa, hein? Muito legal, tá? Ambev 3 não aguenta a pressão e despenca, né? Infelizmente, despencando, tá? Semana passada a gente fechou lá no 15,15 e já batemos 15,13 hoje. Pode ver que segurou como suporte a região do 15,10, tá bom? E o ativo perde um pouquinho de força, tá? Tem uns traçados aqui que eu nem lembro, mas enfim, Ambev aí mostrando bastante resistência no 15,68 e perde o 15,39 novamente e perde essa região de suporte que ela começou a formar, então ela volta para o 15,10, tá bom? E o ativo tá levemente positivo na semana, mas não tem uma estrutura bonita, apesar de romper uma LTB, tá bom? Ele pode ter rompido uma LTB acumulado para depois voltar a subir, tá bom? Tem uma LTB aqui em cima que é muito mais relevante, ó, essa linha amarela aqui em cima, e aí de olho nisso, Ambev aí, negativo interday e intraday com 211 milhões de volume, tá bom? Petrobras, 1,5 bi de volume, negativo interday, negativo intraday, numa semana meio neutra, para falar a verdade, tá? O fechamento da semana passada foi no 27,09, estamos no 27,14 agora no final da sexta-feira, e o ativo voltou, bateu no 28,20, não passou, tá bom? E voltou aqui para o 26,59, então ele tá perdendo tudo que ele fez na semana, voltando para a mínima da semana, que é o próprio 26,59, com uma leve violinada ali na região do 26,53, tá bom? Então forte queda para o Petrobras também impulsiona o ativo Ibovespa para baixo, tá? Lembrando, 2,27% negativo, interday e o intraday tá negativo também, tá bom? Santos Brasil mostrando bastante resiliência, eu diria, tá? Teve uma semana conturbada, mas ele tá fechando a semana bem num 0 a 0, tá? Pode ver que ele fechou semana passada no 6,10 e agora ele tá no 6,15. O ativo rompe uma LTB, rompeu ontem inclusive, volta a tocar nela como suporte e aqui pode ter sido, aqui no 6,02, um bom ponto de entrada para o ativo voltar a romper máximos e voltar numa tendência de alta que ele já tá faz tempo, tá bom? Então o Santos Brasil, 36 milhões de volume, tá bom? Negativo interday e intraday, mas a semana mostra uma resiliência do ativo, inclusive hoje ele não cai tanto assim, tá? Até porque ele tá recuperando agora no final do pregão, na região de 6,14, que foi onde eu realizei minha posição de Santos Brasil há umas semanas atrás, uma ou duas, alguma coisa assim, tá bom? Tinha S3, bem legal, uma semana bem constante de altas, apesar de estar negativo agora, 0,81%, um gráfico mostra uma semana de alta, tá bom? Espero que ele não esteja rompendo uma LTB, topos ascendentes, fundos ascendentes, negativo interday, negativo intraday por muito pouco, né? O ativo está fazendo menção de romper mínimas agora, mas ele rompe uma LTB e engata uma alta aqui nessa semana. Então vamos ver se ele sustenta isso semana que vem, tá bom? Ainda mais com 5G vindo aí, parece que a Huawei, esqueci de trazer isso para vocês, tá? Mas parece que a Huawei foi aprovada no leilão de 5G, alguma coisa assim. Eu vou trazer essa matéria em outro vídeo aí, talvez hoje ou amanhã, tá bom? Tinha esse 3 aí, tá bonitinha, apesar do negativo de hoje. B23 também negativo interday, mas quase nada. Intraday dela tá positivo e o ativo continua numa semana de alta, tá bom? Compara com a semana passada o que aconteceu. Tá numa semana de alta, ele engata uma LTBzinha aqui, mas só durante 3 dias. Daqui a pouco rompe a LTB e volta uma tendência de alta, muito provavelmente. Afinal, acabamos de sair de uma LTB de 23 lá de dezembro, tá bom? Então 73 milhões de volume e pra Viva é só isso que eu queria falar com vocês, tá bom? VEG, galera, eu vou começar a mandar cartas e pensamentos positivos para vocês, tá? E falar, eu avisei, tá bom? VEG voltou para 87,01 e foi lá buscar o quê? O 84,86. Vai falar que eu não tô falando isso faz tempo, tá bom? Eu falei, galera, cuidado, topos descendentes, tá bom? Ele começou a criar aqui, ó, 87,01 é logo ali, e aí foi lá buscar de novo, bateu tanto que rompeu, buscou 84,86, 315 milhões de volume hoje, tá? 2,7% negativo interday, tá? E negativo intraday também. Semana aí de queda para a VEG 3, afinal tudo que sobe uma hora corrige, e aí VEG 3 está dando uma corrigida um pouquinho mais agressiva e pode ser que não pare aí, tá bom? Carrefour também despencando, né? Como sempre naquela região entre 19,60 e o 18,98, não chega a bater 18,98, mas chega perto ali no 19,03, e o ativo despenca 1,69% interday, negativo intraday também abaixo do uma VWAP, 36 milhões de volume, e a gente tem aqui um ativo que ficou numa semana que começou bem e termina mais ou menos ali no 0 a 0, tá bom? Então o Carrefour vai ficar nesse lenga-lenga e provavelmente mais um bom tempo, ele tá nesse lenga-lenga e faz muito tempo,
tá bom? Show 3 também teve uma semana negativa, ele sai ali do 368 e vem aqui pro 3,39 e fica brigando. Pode ver que ele tá caindo faz um tempinho, mas ele termina a semana muito bem, tá? Tá terminando hoje, apesar do 1,15% negativo, porque ele fechou ontem lá pra cima, ali na região do 3,49, tá? Ele tá positivo intraday, tá acima da VWAP e tá fazendo um padrão gráfico aqui de força compradora legal, apesar que é um ativo que não moveu muito volume hoje, 2,6 milhões, mas ele faz uma intenção de compra interessante para deixar esse 3,39 para trás. Pode ver que ele começa a fazer fundos ascendentes aqui atrás, e nós temos um 3,39 que é um suporte muito forte de Show 3, tá bom? Então de olho em Show 3, que para as próximas semanas e meses deve vingar legal, e quem for paciente vai colher os frutos, tá bom? Fechamento semanal vai ficando por aqui. Vamos dar aquela olhada final aqui no nosso mini índice, tá bom? Que faz menções de recuperar aqui um pouco. Nosso mini dólar vira um pouquinho para baixo, aparentemente. Fechamento semanal vai ficando por aqui. Não ficou tão longo quanto eu imaginei que ficaria. Maravilha. Taca o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Bem-vindo ao Moro Dinheiro. Compartilha. Instagram Moro Dinheiro Oficial. Telegram gratuito. Cursos na descrição. Vem comigo e tamo junto. Amo você.